Bom, vamos lá, gente, para mais uma correção do Simula Baiana. Vocês viram aí que eu coloquei uma questão de mecânica com potência. Caiu ano passado, é muito importante essa parte de potência. Ou térmica ou mecânica, sempre presente na prova. Uma de capacitor, porque é um erro muito comum de vocês usarem para capacitor potência U vezes I. Não pode. Tem que ser a fórmula normal de capacitor de potência quando a gente coloca energia pelo tempo, porque o vezes I não satisfaz quando você vai carregar, descarregar o capacitor. E aqui uma de ondas muito parecida com a da prova passada, que dá problema na hora de contar, se você não ficar ligado, né? Então vamos lá. Sempre vários assuntos, porque a prova de física deles eles colocam sempre com conta e uma coisa de cada assunto, né? Vamos lá. Os processos de bombeamento de água são essenciais para transferir a água de um local para o outro. Em um processo muito comum no setor agrícola, mas, mas pode atender também a necessidade de uso doméstico. Para atender à demanda de uma comunidade agrícola semiárido, deseja-se retirar a água de um poço de 9 metros de profundidade com a bomba que utiliza o motor de... Então, a potência do motor 3.750 watts. É bom transformar. Deixa aqui guardado isso. Essa é a potência total do motor. Vamos ver o que ele vai querer aqui na questão. Isso deve incluir, pela leitura do texto, a parte dissipada, o útil, tudo. Considere o módulo da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E a densidade da água eu coloquei de propósito aqui, porque muita gente usa um e não pode. As unidades têm que ser todas compatíveis. Metro, centímetro cúbico não pode estar junto. Então você tem que transformar a densidade da água para ficar 1000 quilograma por metro cúbico. Agora sim, tem que estar tudo compatível. Sabendo-se que durante as 5 horas de operação a bomba retira 300 mil litros de água, isso é para calcular a vazão. Vazão é a quantidade de volume pelo tempo. Então são 300 mil litros por 5 horas. Já transforma isso aqui. Então essa vazão aqui, a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros. Você pode chegar ali em cima na transformação e já tirar 3 zeros. Falar que isso aqui é 1000 litros, ó. E já trocar por 1 metro cúbico. Eu gosto de transformar assim. Então fica 300 metros cúbicos por 5, 3.600 segundos. Agora está no tempo internacional. Como você sabe que você vai levar isso para poder cortar tudo, não divida não. No máximo zeros aqui, ó. Então fica 3 sobre 5,36. Ainda dá para cortar mais, eu vou cortar. Veja que eu nem não li, não continuei lendo na questão. Deixa assim, vai fazendo. Então fica 1 sobre 12. É o jeito que eu também faço na hora da prova. 5 e o 12 eu vou deixar assim porque vai que corta alguma coisa depois. Metros cúbicos por segundo. Podemos ver aqui o rendimento desse motor. Então quer dizer o seguinte. A gente calcula primeiro o que ele faz realmente. Depois compara com o motor, como está lá, de 3.750 watts. Essa é a potência que ele vai trabalhar, porque o motor ele vai requerer energia potencial gravitacional. Então essa é a parte útil. 1000 da água da densidade, vazão 1 sobre 5 vezes 12, gravidade, altura. Então você vai ter aqui, vou colocar aqui de outra cor. Vamos lá que dá para cortar aqui, né? Esse com esse dá para cortar, fica um 2 em cima.
Que mais aqui? Esse com esse dá para cortar, fica um 6 embaixo. Não é isso? Então fica 9 sobre 6. Com os 3 zeros ele vai ficar 1500. Então essa é a potência útil, porque o motor quer o quê? É a parte útil. Ele quer retirar a água nessa altura. Então se você comparar aqui, ó, esse é o útil. Isso é considerado uma questão difícil, inclusive. Sempre que tem na prova dá problema. Todo rendimento é útil pelo total. Em qualquer parte da física não tem fórmula rendimento. Então só dividir aqui. Isso dá 0,4. A letra D. Agora, que é 40%, né? Então aqui a outra de capacitores. Agora uma de elétrica. O capacitor, também conhecido como acumulador, é um componente capaz de armazenar energia elétrica de um campo elétrico. A estrutura dessa peça é composta por dois materiais condutores, de extremidades metálicas, e separados por um material dielétrico. Um capacitor de 40 microfarad, 10 a menos 6, é mantido ligado durante muito tempo, ou seja, para garantir que ele vai ficar carregado, com a fonte de tensão de 16 volts. Com isso aqui você já pode calcular a carga, né? Então faz aqui primeiro QQ. Então fica 40, 10 a menos 6, vezes 16. Dá 640, 10 a menos 6 coulomb. O capacitor carregado é desligado a uma fonte de tensão ligado a uma lâmpada. Né? Eu calcularia logo essa carga, deixa aqui. Se precisar para alguma coisa, você usa. Se a potência média enquanto a lâmpada acendeu foi 8 watts, essa aqui é a grande vantagem do capacitor, porque ele armazena pouca energia, mas geralmente ele dispara num tempo muito pequeno, então gera uma potência grande. É correto afirmar que o capacitor demorou quanto tempo para descarregar em milissegundos? Então vamos lá. Você pode usar a energia armazenada, que é a área do gráfico Q vezes U, que vem daqui. Porque a energia do capacitor, você tem que fazer a integral da carga elétrica. Então você não pode simplesmente pegar e jogar o vezes I, algo desse tipo, porque tudo constante não vai poder fazer o cálculo. Fazendo a área desse gráfico, você vai ter ou seu quadrado sobre 2, que é a mesma coisa. Eu gosto de fazer sem ao quadrado, fica mais fácil. Então, é o mesmo resultado. Então, vamos fazer assim. Essa energia armazenada vai ser a carga, 640, 10 a menos 6, a DDP 16 volts, sobre 2. Isso vai me dar 640 vezes 8. 5.120, 10 a menos 6 joule. Guarda isso. E como potência é a energia pelo tempo, 8, 51, 20, 10 a menos 6 sobre o tempo. Deixa eu apagar aqui. Então o tempo fica, troca de lugar esses dois, 51, 20, 10 a menos 6 sobre 8. Isso vai dar 640, 10 a menos 6 segundos. Como a resposta é milissegundo, eu gosto de fazer assim, ó. É uma evidência, na verdade. 640,
10 a menos 3, 10 a menos 3 segundos. Porque esse aqui já é o próprio milli. Então fica 640, 10 a menos 3 milissegundo. Isso aqui, é só você passar a vírgula, fica 0,64, tudo isso aqui, né? Milissegundos, pronto. Letra B. E agora essa aqui de ondas. Acho tranquila ela, mas no dia todo mundo se deu mal, né? Na da baiana, né? Mas é uma questão bem bonita, bem interessante. O conhecimento da ondulatória revolucionou a medicina ao passo que tornou possível o diagnóstico por imagem. Algo tido como não invasivo ao paciente, o que diminui o risco de infecção hospitalar. O aspecto instantâneo de uma onda que se propaga no tecido humano e de cada abaixo. Essa questão aqui eu peguei valores reais. Eu criei ela com valores reais, ficou bem legal. Cada ponto observado na figura executa 20.000 vibrações a cada segundo. Isso é frequência. Voltas por tempo e frequência. Então, 20.000 Hz. Vamos lá. Cada meio desse aqui, cada parte dessa é meio lambda. Então, se você contar, você tem 1, 2, 3, 4 meios lambdas, mais esse com esse. Então, 5 meios lambdas. Então, 5 meios lambdas é 20 centímetros. Então, quer dizer que lambda é 0,08 metros. Essa é a parte mais difícil da questão. Então, agora ele pede a velocidade de propagação da onda no tecido humano. Basta aplicar a equação fundamental. 0,08, 20.000. Essa conta eu costumo fazer assim: 8, 10 a menos 2, 2, 10, conto zeros, 4 zeros. 16, 10 a segunda metros por segundo. Pronto. É um valor verdadeiro porque o corpo humano é praticamente feito de água, com algumas partes sólidas, né? Então dá um pouco maior aí que a velocidade da onda mecânica na água, né? Então um resultado bem verdadeiro. É isso.